Gente, hoje nós vamos começar um novo texto, aí, o último texto do capítulo 6, né? O ser humano pleno. Então, a gente vai fechar esse capítulo. Então, o capítulo chama Em Crise Existencial. E aí, para começar, a gente precisa falar um pouquinho sobre o Nietzsche, porque ela já vai começar falando sobre o Nietzsche. Então, a gente viu no texto anterior, onde a Joana vai falar a questão do mito cristão, que ele caiu, né? Ela vai fazer uma descrição para nós quando tinha a ditadura do clero, que ela fala, onde a gente vivia uma distorção do cristianismo, vamos falar assim, porque a gente vivia um cristianismo muito externo, né? E, e não tinha essa vivência interior da religião. E aí vem a filosofia, vem essas coisas que vão quebrar esse mito cristão. E aí surge a crise existencial, que ela vai chamar, que é essa sensação de vazio, de falta de sentido, de tédio, é o que chama de crise existencial, né? Então, ela vai citar esse niilismo, né, que é uma corrente filosófica que fala exatamente disso. Ela vai falar desse vazio, de falta de propósito, de moralidade, de sentido na vida, e é o que Joana chama de crise existencial, né? Esse ceticismo radical, né? Esse questionamento dos valores, e das verdades também. E aí a gente vê que tem o Nietzsche e o Heidegger, que eu acho que chama assim, eles analisaram o niilismo e como um diagnóstico de crise da nossa cultura ocidental, e Joana concorda porque ela vai falar que é a crise existencial que nós estamos vivendo agora, né? E a Joana vai trazer que foi necessário quebrar isso, essa vivência externa da espiritualidade, da religião, esses ritos, para nos forçar a entrar para dentro, para buscar o sentido dentro da gente. Então, esse mito cristão era uma vivência da cristandade que necessário a gente agora fazer um caminho para dentro. E aí o que, que acontece? O Nietzsche, ele vai achar, ele é filho de pastor, tá, gente? E ele vai achar que a moral cristã é a moral de escravos e de rebanho, tá? E ele vai declarar a morte de Deus. Essa estrutura com o fim dessa moral externa, né? Então, gente, primeira coisa, a gente tem que pensar o seguinte: ele tinha uma certa razão, né? Porque quando a gente pega aquela época da história, né, que tinha essa vivência muito exterior, que era o clero que falava como você se comportava, como que você vestia, isso é rebanho. Né? É o próprio rebanho mesmo. Vão dizer, as pessoas não pensavam. Então, tinha uma decisão exterior sobre como você agir. E o que aconteceu? Um monte de hipócrita. E é isso que o Nietzsche, vão dizer, ele denuncia essa hipocrisia que ele via naquele tempo. Né? É, A Deus mesmo, porque as interpretações que são feitas, né, é totalmente fora do contexto da palavra, né, do Evangelho de e Deus. tinha um problema, gente, porque ninguém tinha Bíblia. Ainda tinha isso. Olha bem, se a gente pegar o Eurípides Bassanufo, que foi 1880 mais ou menos, e ele era aquele Caxias, ele era católico Caxias, sentava na primeira, prestava atenção no discurso do padre, depois ia lá discutir com o padre o discurso. Aí o padre pediu uma autorização para ele ter uma Bíblia, porque não estava dando conta dele. Ele pediu autorização para ele ter uma Bíblia.
Então, para você ver como é que era. Então, ninguém tinha Bíblia. Então, quem é que falava o que é para fazer, o que não é para fazer? Então, gente, agora qual que é o problema? Então, ele fez o diagnóstico correto. É uma crise ocidental. Vão dizer, essa moral está incorreta, é uma moral de rebanho, essa hipocrisia é o que está fazendo. Agora, o problema é a solução que ele achou. Nós vamos chegar lá. O outro problema do Nietzsche, gente, é que ele rompe com a razão, tá? Ele acha que não é um caminho seguro. Qual que é o problema disso? A gente acabou de estudar Kardec, onde ele fala que a razão e o desenvolvimento nosso ajuda a dominar os instintos. E ele quer o contrário. Eu li um livro de Nietzsche só, gente, nem lembro o nome, mas é uma loucura. É uma loucura, porque ele tinha rompido com a razão. Aí você lê um parágrafo, não tem nada a ver com o outro, que não tem nada a ver com o outro, que não tem. Não é assim, e um texto que a gente faz, eu exponho a minha ideia, desenvolvo e concluo. Não. Aí um parágrafo tem nada a ver com o outro, que não tem nada a ver com. Aí você vê uma frase bacana que ele vai desenvolver, não desenvolve, não, aí ele vai para outra. E tem umas frases bacanas, mas fica é uma coisa de enlouquecer. Pelo menos a minha mente racional achou isso. A única. E eu não lembro o nome do livro que eu li, mas a impressão que me marcou foi essa, tá? Ele vai acabar louco, tá, gente? E ele vai acabar louco por duas coisas. Porque quando eu falo que Deus está morto, isso é um problema. Porque se ele acredita nisso mesmo, ele rompe a possibilidade de contactar o divino dentro dele, que poderia auxiliá-lo. E ele ainda rompe com a razão. Então, gente, aí o problema é a solução que o Nietzsche achou, que Joana vai citar. Então, olha bem o que ele fala. Enquanto o homem comum vive presos a valores da moral cristã, o super-homem, ele vai criar o famoso super-homem, é capaz de criar os próprios valores. Olha só, ele é forte, é inteligente, ele quer o poder, não tem limitação moral, olha só, nem religiosa e nem cultural. Porque essas restrições para Nietzsche é a negação da vida. Então, o que, que ele fala? A vida instintual é a vida. Então, o super-homem, nós estamos vivendo uma crise de valores, né? Então, está todo mundo hipócrita, porque é uma moral de rebanho. O que, que eu faço? Eu crio a minha moral. Parece quem mesmo que fala assim? Adão. Oh! Adão fala assim, gente. Agora, o homem verdadeiro é o homem que segue os seus instintos, ele é forte, ele veio para mandar. Olha só, ó a questão política. Então, gente, olha bem, isso é um reforço do ego. Mas ele não está falando dele mesmo, Vânia? Não, ele vai acabar louco, ele é fraco. É. Mas ele acha que ele é forte, inteligente. Mas você vai ver que inclusive ele perdeu a ligação com o ego, né? Que perdeu. Inclusive, gente, no YouTube tem um filme brasileiro sobre o Nietzsche, que conta, aí você vai ver a vida dele, como que ele vai se deteriorando e acaba louco. Mas brasileiro com a Lei Rouanet, inclusive. Então, o que que acontece para nós? O problema é esse super-homem aqui que Joana vai tratar para nós, tá? Então, o problema é a saída que ele viu para isso. Em vez de acabar com a hipocrisia e viver a verdadeira moral cristã, não. Eu rompo com isso e crio a minha própria moral. Eu tenho que não ter limite. Tá? Então, vamos lá. Frederico Nietzsche, dominado por terrível pessimismo, atormentado por contínuas crises de depressão e amargura, concebeu o super-homem como aquele que poderia vencer o niilismo e, com a sua sede de poder, tudo conquistar.
Esse verdadeiro arquétipo que predomina em muitos indivíduos, estimulando-os à conquista desse símbolo representado na personagem fictícia americana do super-homem, é um sonho atormentado que não encontra respaldo nos conteúdos psicológicos e somente vige na imaginação. Então, gente, ela já descreve, olha, o Nietzsche estava pessimista, atormentado, com crise de depressão e amargura. Ou seja, essa foi uma teoria que não veio de uma pessoa equilibrada. O Ser Humano Pleno, página 156. Isso. Ok, gente? Então, nós estamos começando esse último texto aí do capítulo 6. Então, gente, a Joana já deixa claro para nós que não foi um ser humano equilibrado que gerou essa teoria. Já não está deixando claro? Está deixando claro. Aí você vai seguir a pessoa desequilibrada? É isso que ela está dizendo. Mas foi isso aí, você vai ver que vai ter repercussões, tá? E isso ainda é ideal de muita gente. Então, o que que ela fala? Olha, esse arquétipo, né? Esse padrão predomina em muitos indivíduos, estimulando a conquista esse símbolo de poder, tá? E aí vai falar que isso é transmitido aí pelo super-homem, que é o imortal, né? O invencível, isso aí, é um sonho atormentado, né? Que não tem condição disso ser realidade, né? Aí nós vamos entrar no outro problema que chama irmã de Nietzsche. Então, vou contar a história da irmã de Nietzsche. Essa Elizabeth aí era 2 anos mais nova que Nietzsche. O pai deles era pastor luterano, tá, gente? Então, a Elizabeth casou e ela e o marido se tornaram, nós estamos na época do nazismo. Ela se tornou, eles tornaram nacionalista e antissemita. Aí ela vai morar lá no Paraguai, que diz que vai fundar lá uma colônia ideal de não sei o que, o marido morre, o negócio não dá certo, ela volta. Quando ela volta, em 1893, Nietzsche já estava inválido. Olha bem. E ele vai morrer em 1900, olha. O colapso mental dele vai ser 89, 3 anos depois que ela voltou. E ele morre no ano seguinte. Então, o que interessa é que quando ela chegou, ele já estava inválido. Mas os escritos dele já faziam fama. Aí, o que que acusam? Que ela editou os escritos dele para ser usado pelo Partido Nazista. Aí, a acusação dele, desse super-homem ser muito parecido lá com a raça ariana. Aí, o que que acontece? Ela é tão apoiadora do Partido Nazista que o Hitler foi no enterro dela, tá? E ele enxergava Ela assumiu o papel de liderança na promoção dos escritos do irmão, por seu trabalho coletivo. Ela foi indicada a 4 prêmios Nobel de literatura por organizar o escrito do irmão. Aí, em 1950, eles acusam ela de que ela estava. Mas hoje se questiona se foi ela mesmo que editou ou se ela levou para o partido nazista e foram eles que editaram. E tanto você vai ver que Joana não vai entrar nesse pedaço. Ela não vai falar, ela vai falar dela, mas não vai falar da parte dos escritos. Ao conceber esse protótipo, Nietzsche não imaginou o modelo ariano como ideal, que, de certo modo, detestava, mas alguém que superasse o homem morto, do assim falava Zaratustra, que talvez não suportasse os imensos conflitos gerados à sua volta. Por algum tempo, esse conceito gerou incompreensão em torno do autor, quando sua irmã,
Aquela que conviveu com ele nos últimos tempos ofereceu a Hitler uma bengala que lhe havia pertencido, deixando transparecer simpatia do filósofo pelo nazismo. E quando ela casou, ele rompeu com ela, viu, gente? Exatamente por causa da ligação dela com o partido. Supõe-se que seja por isso, por causa da ligação dela com o partido nazista. Ele nem foi no casamento dela, mas não se tem certeza se foi por isso, tá? Então, o que Jonas está falando? Não, ele não pensou no modelo. O Assim Falava Zaratustra é o nome do livro, tá? Ele considerava esse homem morto. Por quê? É um homem submetido, fraco, submetido à moral cristã, né? Então, o que acontece? Ele pensa num homem que revive o instinto e é forte, mas ele não pensa, né, na questão de uma raça alemã que fosse prioridade em cima das outras. Ele não faz isso, tá? Ele achava esse homem morto porque ele não vivia o instinto de poder, de ser forte, como ele imaginava que tinha que ser, né? E aí tem essa questão, então, que teve essa incompreensão, não era o pensamento dele, né? A conquista dessa robustez e grandeza moral somente é possível pela inversão de valores, que se apresentam no mundo exterior como portadores de poder e de glória, estando adormecidos no si mesmo, que deve ser conquistado com decisão, em processos vigorosos de reflexão e de ação iluminativa, de forma que nenhuma sombra consiga predominar na aquisição da plenitude. Então, vamos ver algumas coisas aqui para gente. Vânia, eu Não acho pulou que um pedaço aí, não? você soltou 2 parágrafos aí. Soltei? Então, lê para nós aí. Idealizar-se um super-homem. Então lê para Tá, mim. vou ler. Então, nós estamos aí nesse filósofo pelo nazismo, né? Agora, idealizar-se um super-homem é tentativa frustrada de desprezar-se o homem e todas as potências que se lhe encontram em germe. Gente, a gente viu hoje que é o seguinte, olha, a Jona já falou isso também. Quando eu pego a minha parte mais primitiva da minha mente, que é a parte instintual, pulsional, e reforço ela, eu acabo não acessando essas sementes divinas que eu posso desenvolver, porque eu estou reforçando a minha parte mais animal. Aí eu não consigo desenvolver a minha parte mais espiritual. Porque o seu processo de experiências é realizado por etapas caracterizadas por incertezas e dificuldades. Aspira-se inconscientemente à possibilidade mitológica de tornar-se alguém inacessível aos fenômenos do sofrimento, das angústias e da morte, conforme a concepção em voga em torno do Superman. Incrível, porque eu li essa parte, não sei onde ela está, não sei onde eu pus. Então, aqui, nós estamos aqui, eu devo ter mudado ela de ordem. Mudei a ordem. Então vou ler esse aí, então. Idealizar um super-homem é tentativa frustrada de desprezar o homem com suas potências em germe, porque seu processo, é isso que a gente estava falando, né? Porque seu processo, né, é de etapas, de incertezas e dificuldades. Aquilo que a gente estava falando, né, gente? Se eu pego esse super-homem dele, eu vou reforçar a parte instintiva, que é o que ele acha que é o homem que deve ser. Então, as minhas potências em germes, que são as espirituais, não vão se desenvolver. Eu estou preso na minha parte instintiva, porque eu estou reforçando ela para me tornar esse super-homem, né? Aí vai essa agora? Não. Agora é porque o seu processo de experiências. Não, tem o processo, tem porque o seu processo de experiências é realizado por etapas, caracterizados por incertezas. Isso, eu já li.
E a Ivânia que não passou por ele. É. Esse você pulou ainda. Esse eu pulei mesmo, não sei o que que eu fiz com ele, não. Aí depois, Repete ele para mim aí, Lu. porque o seu processo de experiências é realizado por etapas, caracterizados por incertezas e dificuldades. Aspira-se inconscientemente à possibilidade mitológica de tornar-se alguém inacessível aos fenômenos do sofrimento, das angústias e da morte, Aí vocês con- estão. conforme a concepção em voga em torno do Superman. É. Olha, gente, o que que ela está falando? E que ela falou que a gente, às vezes, tenta viver esse arquétipo, esse padrão, né? Porque como se eu fosse um homem invencível, como se eu fortalecesse esse lado muito egóico meu, eu fosse evitar o sofrimento. Tu vai morrer do mesmo jeito, só o super-homem que é imortal. Não vai ter jeito, né? Entendeu, gente? Então, a vida da gente é feita de incertezas, de quedas, de começo, né? Vocês que estão com o texto aí, querem acrescentar alguma coisa nesse parágrafo? E agora é esse? E, gente, eu não sei o que eu fiz. Você pulou um parágrafo. Não sei. A conquista dessa robustez e grandeza moral somente é possível pela inversão de valores, que se apresentam no mundo exterior como portadores de poder e de glória, estando adormecidos no si mesmo, que deve ser conquistado com decisão em processos vigorosos de reflexão e de ação iluminativa, de forma que nenhuma sombra consiga predominar na aquisição da plenitude. Olha o que Joana está falando conosco, gente. Você quer essa robustez, você tem que inverter os valores. É só ir lá no Sermão da Montanha, lá no capítulo 5 de Mateus, que você vai ver, Jesus vai falar, né? Aqui os valores são invertidos. Então, o bem-aventurado, o feliz, o que está a caminho correto é o humilde, é o que sofre, é o que é gentil, o que se ajusta à justiça divina, o que é misericordioso, o que é puro de coração, o que é pacificador e o que é perseguido. É exatamente o oposto do super-homem do Nietzsche, né? O que quer poder, o que quer predominar, o que quer ter a força, né? É o homem primitivo, que ele é instintual, ele é a favor de estimular o instinto, né? E aqui, em relação à plenitude, né, que ela vai falar. Pode ler. Encontro com a Paz e a Saúde, capítulo 10. O ser humano está fadado à plenitude, ao estado luminoso. Todo o empenho deve ser encetado, a fim de que o processo de autoaprimoramento moral e espiritual dê-se com segurança, sem retrocessos na decisão, nem temor diante dos avanços e das conquistas logradas. É a mesma coisa que Kardec fala, né? Que a evolução é uma fatalidade. Vai acontecer. Então, o que ela fala? Você está fadado à plenitude, é ser pleno, é não ser um ser humano dividido entre consciente e inconsciente, dessa cisão psíquica, né? Ligado ao luminoso, ao divino, expressando esse divino em nossa vida, né? Ou Espírito Santo, ou Deus em mim, ou a Imago Dei, né? E ela fala, tudo deve ser usado para se empenhar para esse aprimoramento moral e espiritual se dê com segurança, sem retrocesso na decisão e sem temor no avanço. Por quê, gente? Porque a gente não caminha numa linha reta. Você tem um propósito, você vai errar, você vai voltar, vai tentar de novo. Você tem que saber que o caminho assim é feito de quedas, de erros, aprende com os erros, levanta de novo. Mas não pode ter retrocesso e nem desanimar. Então, isso fala de resiliência, de perseverança. É um caminho de uma vida só? Não é. Remanescente das heranças ancestrais, a sua marcha
ascensional é feita de vitórias ao self, sobre vitórias do self sobre a sombra densa, que lhe dificulta discernimento ou vincula-o aos hábitos doentios que deve superar, mediante a instalação de outros de ordem saudável, no que se lhe tornarão mais fáceis os passos no rumo do futuro. Então, olha bem o que a Joana fala, né? Nós temos a sombra densa, e ela é densa porque eu não aceito, e se eu não aceito, eu não consigo trabalhar ela. E o que é essa sombra? É minha fragilidade humana, são as minhas paixões, todas derivadas da minha parte instintual. E isso faz o quê, gente? Faz com que eu não tenha Oi, discernimento. amore. Faz com que eu não tenha discernimento. Fecha o microfone em casa, por favor, gente. Então, faz com que eu não tenha discernimento. Olha o que fala. É como uma sombra densa. A Joana, no texto anterior, ela chamou de concha. A sombra é uma concha que não deixa o self, o divino em mim manifestar. Agora ela fala uma sombra densa que não me deixa ter discernimento e que me liga a hábitos doentios que eu deveria. Então, se eu não tenho discernimento, eu nem consigo ver que eu tenho esse hábito, que ele é ruim, e muito menos vencer ele. E depois instalar outro saudável. Então, tudo tem a ver com a sombra, né? Essa sombra densa que dificulta essa ascensão, essa plenitude. Mas aí a parábola de Jesus é outro negócio, né? Ah. O divino, né? O divino que a gente acaba não acessando, né? Essa aí eu já li, né? Não, nós já lemos. Eu pulei essa, não foi? Foi a que eu pulei. Então agora é essa aqui. Isso. Esse nós já... Não, essa daqui que nós estamos tentando entender. Nós não lemos, não. Nós estamos começando a tentar entender. A conquista dessa robustez e grandeza moral... Olha bem o que Joana está contrapondo. Existe um super-homem dado por Nietzsche e que é idealizado no cinema, mas existe uma grandeza moral, né? E uma robustez moral que você tem que ir para um outro caminho oposto do que o Nietzsche propôs. É isso que ela está falando aí. A conquista dessa robustez e grandeza moral somente é possível pela inversão de valores, que se apresentam no mundo exterior como portadores de poder e de glória, estando adormecidos no si mesmo, que deve ser conquistado com decisão em processos vigorosos de reflexão e ação iluminativa, de forma que nenhuma sombra consiga predominar na aquisição da plenitude. Então, o que Joana está falando? Ó, para você conquistar essa robustez e grandeza moral, né, de real, você tem que inverter os valores do mundo, que é o sermão da montanha de Jesus, porque o mundo é poder e glória, né? O incensar nosso orgulho e o poder. O mundo é isso. O mundo é aquilo que Nietzsche propôs, né? O dominar sobre o outro, eu ser forte, ter a minha própria moral, o outro que se lixe. É isso que é o mundo. Então, eu tenho que inverter. Daí o sermão da montanha. Porque esses valores que estão adormecidos no si mesmo, no espírito. Então, esses valores que são os verdadeiros valores, estão lá no espírito, ó, que deve ser conquistado com decisão, em processos vigorosos de reflexão e ação iluminativa, que são ações para instruir, esclarecer e compreender a nível intelectual, moral e espiritual. Então, o que ela está falando aqui, gente? Olha, esse si mesmo aqui, ó, eu tenho que acessar ele, né?
Mas a reflexão é o quê? A reflexão é eu refletir, é eu pensar de novo, é eu meditar sobre o que eu estudei, é eu tentar colocar isso na minha vida. É isso que é reflexão, né? Então eu estudo o Evangelho e reflito sobre o que eu estudei e o que isso tem a ver com a minha vida, onde isso anda, né? E essa questão dessas ações iluminativas, de forma que nenhuma sombra consiga predominar na ação. Então, olha para você ver, porque ela está dizendo que, na verdade, esse processo de reflexão, também ação iluminativa, tem que diluir minha sombra, para que eu possa adquirir a plenitude. Porque ela vai me impedir de eu acessar o si mesmo. Se ela estiver densa, ela vai impedir. Ela vai ser essa névoa que não vai dar o discernimento, né? Então, vamos pensar aqui, gente. Qual que é o problema? O problema nosso é que a gente vê, a gente quer um processo rápido, né? Então, você estuda a moral evangélica e quer um processo rápido. Então, o que eu faço? Eu mudo o ego. Eu mudo o comportamento. E eu consigo fazer isso escondendo a minha sombra, porque nós não somos luz e nem sombra, nós somos as duas coisas. Aí eu rejeito o meu lado sombra, porque eu quero mudar, e só aceito o meu lado luz. Só que tudo aquilo que eu rejeito ganha força no inconsciente, a sombra fica densa. Em vez de subir, eu estou descendo. Ixi, Maria. Então, o que acontece é o seguinte: o movimento tem que ser o contrário, tem que ter uma aceitação do que nós somos, para que eu consiga movimentar e diluir essa sombra. E entra a reflexão, o evangelho em mim, e para que eu não me identifique com as coisas erradas que eu acho lá dentro, né? E esse esclarecimento, essa diluição da sombra que eu vejo, e essas coisas que eu acho em mim de um outro ângulo, né? De modo a eu conseguir a plenitude. A sombra, gente, é o primeiro passo, mas é o que a gente mais resiste. Ok? Não tem jeito de eu ser pleno se eu rejeito a sombra, porque eu não sou luz. Olha bem o que Jesus falou, né? Bom? Quem é bom? Se Jesus não é bom, por que eu acho que eu sou? Pensa bem. Então, passa por uma autoaceitação para começar esse movimento de diluir a sombra, porque aí eu consigo acessar o si mesmo onde estão esses valores invertidos, os verdadeiros valores, aí eu consigo mudar. Deu para entender, gente? Parece um paradoxo, né? Eu só mudo se eu aceitar. Enquanto eu não estiver aceitando, eu não mudo. Ok? Deu para entender? Alguém de casa quer falar alguma coisa? Deu para ficar mais claro, gente? Quem está chegando aí mais cedo, deu para entender? Oi, passa para ela o microfone. Obrigada. Na verdade, a aceitação é uma aceitação verdadeira, porque é a conquista, né? Não é a aceitação aceita e pronto. Ela tem que ter, para ela ter essa robustez, né? Então, gente, o que a gente chama de aceitação? Veja bem, eu tenho que vigiar as raízes das minhas emoções, dos meus sentimentos, a hora que eu reajo. É ali que está o ouro. Quando eu estou agindo, eu estou no controle. Então, eu pareço iluminada mesmo. Pareço iluminada por quê? Porque eu estou no controle. Quando eu reajo, eu mostro quem eu sou. E é nessa hora que eu tenho que olhar o sentimento por trás daquilo que me tomou, porque eu não fiz porque eu quis, foi. Se eu reagir, então veio algo inconsciente que manifestou na reação. Então, é ali que eu encontro a minha sombra.
E aí eu tenho que ver qual o sentimento que estava por trás daquilo. Eu humilhei uma pessoa, eu prejudiquei uma pessoa. Qual o sentimento que estava ali por trás? É esse encontro que é doloroso. Se não doeu, tu não encontrou. Aí, esse é o encontro conosco mesmo. E ali começa o processo da gente começar a trabalhar esse sentimento, da onde ele vem, por que ele vem, que interpretação que eu dei àquele fato para reagir daquele jeito. E aí é a interpretação é que eu tenho que trabalhar para conseguir trabalhar esse sentimento. Deu para entender? Então, vão dizer, eu fui sem educação com fulano por causa de quê? Né? Me deu uma raiva na hora, por quê? Porque eu interpretei a atitude dela como uma rejeição, porque eu interpretei a atitude dela como uma arrogância, porque eu interpretei a atitude dela, entendeu? E aí você vai procurar da onde você tirou isso. Vamos supor, eu achei que era arrogância. Por quê? Da onde eu tirei que a pessoa quer ser arrogante comigo? Vai voltando, tu vai chegar lá na criança ferida. Aí a gente vai entender que a mente da gente ela se organiza por tema. Então, se o que me machuca é a arrogância do outro, vai nesse tema na tua vida, onde ele se repete. Você vai chegar na tua infância. E você tem que trabalhar tudo até a sua infância. Porque não é a primeira vez que ele aparece. O tema não é. Entendeu? Porque é uma dor tua. Então, não, foi porque eu me senti diminuída, ou desprezada, ou rejeitada. Aonde que eu me senti rejeitada? Vai procurando nas outras experiências suas. Então, é na reação que está o ouro. Isso é a sombra. Então, quando a gente fala para não identificar com a sombra, é o seguinte: eu já sei que toda vez que eu acho que eu estou sendo rejeitada, eu viro uma leoa e ataco o outro. Então, eu tenho que vigiar. Quando eu vejo que uma pessoa fez uma atitude que ela foi, que eu interpretei, olha bem, gente, não quer dizer que a pessoa fez. É eu que interpretei que ela estava me menosprezando ou me rejeitando. Enquanto eu procuro a raiz disso na minha vida, eu tenho que segurar isso para não agredir o outro. Por isso que eu não posso identificar com a sombra, mas eu tenho que saber que ela existe. Agora eu já sei, meu calcanhar de Aquiles é esse. Toda vez que eu acho que alguém está me rejeitando, eu bato de volta. Então, beleza. Então, meu calcanhar de Aquiles é rejeição. Por quê? Aí eu vou ter que olhar a minha experiência da minha vida, todas as vezes que eu achei que eu fui rejeitada, até chegar na criança lá e poder mudar o olhar da criança para experiência fundante dessa dor. Mas até lá eu não posso ficar batendo na humanidade. E aí eu vou diluindo isso, e aí, como a energia vem mais fraca, eu consigo segurar. Porque o outro não tem nada a ver com isso. Entendeu, gente? Mais ou menos, ou deu para entender? É um caminho longo. E isso é igual um descascar cebola, entendeu, gente? Eu lembrei que lá nos meus 20 anos isso aconteceu. Aí vai lá, depois eu lembrei da minha adolescência também. Depois eu cheguei na minha infância, aí você volta na sua infância, volta, e vai diluindo esse trem. E chora, e acha ruim, e fala, e conversa, e acolhe, e vai diluindo. O buraco vai ficando mais raso, mas você vai cair nele. Então, gente, olha aqui, para a gente ter uma ideia, né, do que a Joana vai citar agora, né? Do aparecimento do primeiro ser unicelular na Terra até o homem de hoje foi 3,8 bilhões de anos. Você vê que não tem nada rápido, é tudo devagar, com calma, com passo firme, passinho por passinho. O homem na Terra, o Homo sapiens tem 200 mil anos. Mas não é o sapiens sapiens, é o sapiens. 200 mil anos.
Então, para a gente ver que tem muito tempo, hein? Muito tempo. A conquista de humanidade conseguida pelo psiquismo após os bilhões de anos de modificações e estruturações, transformações e adaptações, facultam nesse período da inteligência e da razão a fantástica conquista do pensamento, essa força dinâmica do universo que o sustenta e revigora incessantemente. Oi, gente, 200 mil homens para parecer a raça humana, mas a razão acho que é 40 mil anos, viu? Que o André Luiz fala. 40 mil anos. Porque ela vai falar da razão aqui, ó. Então, ela vai falar, ó, gente, a conquista da humanidade, a gente vem de bilhões, e passou na plantinha, passou no mineral na plantinha, no animalzinho, estagiou nesse trem todo, foi desenvolvendo, tendo modificações, transformações, adaptações. Olha só, até chegar em nós, bilhões de anos, até conquistar o pensamento. Aí ela vem com um negócio bacana. Essa força dinâmica que sustenta e revigora incessantemente. Passa o microfone. Você tinha falado que não tinha, na Terra, não tinha reencarnação de bicho para gente. Não tinha as primeiras encarnações do homem, que é primitivo. O planeta Terra já foi planeta primitivo, tá, gente? Aí ele evoluiu, agora ele não é mais. Por isso é que as primeiras encarnações como ser humano acontecem onde? No planeta primitivo, que é atrás de nós. A Terra já não é mais, não acontece mais aqui. Mas a gente já foi, a gente não nasceu planeta de prova e expiação. E o planeta vai evoluir para de regeneração, mundo feliz, ele vai evoluindo. O planeta também evolui. Hoje ele não é mais. Não tem mais, tá? E também ele vai falar que tem uns saltos dessa evolução aqui, ó, que é, por exemplo, a parte que não aconteceu aqui na Terra, tá? Que ele fala o descida, não houve a descida da árvore, que seria do macaco, porque o macaco não, nós não somos descendentes do macaco, nós tivemos um descendente em comum. É como se a gente fosse primo. E na Terra não se encontra esse, até hoje não conseguiu encontrar. E o André Luiz vai falar que é porque isso não aconteceu aqui, que teve modificações que foram no plano espiritual, né? Você não acha esse elo perdido? Pega aí. Passa para ela aí. Eu acho que isso é a área sua, não é, Petro? Estou errada? Pode falar. Mais ou menos, está certa. É porque é o seguinte, essa evolução, eu li recentemente que ela é expressa no nosso, eu estou falando no material, tá? Na parte corpórea. É expressa no nosso DNA, que o nosso DNA tem, tipo assim, 70% de vírus e bactérias que vêm desde essa época. E aí tem de anfíbios, tem os registros de homem. Homem. É só um tititito. Aí é só um pouquinho desse. Então, parece que não há só a evolução, é tanto do espírito como também da matéria, Sim, né? sim. Que a gente estuda na geologia essa evolução, que é principalmente da paleontologia, da, da, da matéria, né? Em si, Porque eu acho, eu não estou lembrada que os animais, eles comparam o DNA, por exemplo, do macaco ou do gorila com o do homem, a diferença é 1%. O resto tudo é igual, mas esse 1% me fez ser homem. Exatamente. Entendeu? E aí você compara com os outros animais, o DNA, a diferença é muito pequena para o ganho evolutivo que nós temos em relação a eles, né? É isso. É mais ou menos isso aí. É isso aí.
Aí a Jona vai falar, né, gente, da inteligência e da conquista do pensamento, essa força do universo que sustenta quem? Universo, nós, né? Então vamos ver aqui, ó. Mecanismos da mediunidade, capítulo 4. Os espíritos aperfeiçoados que conhecemos sob a designação de potências angélicas do amor divino operam no micro e no macrocosmo, em nome da sabedoria excelsa, formando condições adequadas e multiformes à expansão, sustentação e projeção da vida, nas variadas esferas da natureza, no encalço de aquisições celestiais que, por enquanto, estamos longe de perceber. Então, gente, olha o que ele está falando. Essas potências angélicas do amor divino, ele está falando dos Cristos, né? Que opera tanto no micro, a nível de átomos ou coisa até menor, que deve ter esses trem menorzinho lá, como no nível de galáxias, de tudo isso, eles operam nisso, né? Em nome da sabedoria excelsa que é Deus, né? Formando condições para expandir, sustentar e também para o planejamento da vida. Então, a gente é sustentado pelo pensamento desses espíritos, né? De uma maneira que a gente não tem nem ideia, né? Nós estamos longe de perceber, né? De perceber essa interferência, esse manter e essa criação desses seres que criou nossa Terra, né? Ajudou a criar o nosso corpo e toda essa interferência. Então, tem um pensamento divino aqui, né? Que ela vai falar aqui, a conquista do pensamento, ela vai falar dessa força dinâmica do universo que sustenta o universo. Né? Então, tem um pensamento divino que sustenta o universo. E nós temos essas inteligências, vamos dizer assim, crísticas, que operam conforme o desejo desse pensamento divino e que formam as casas e vamos dizer, e os corpos e possibilitam que a gente possa habitar. Vê que é um encadeamento que eles criam e eles sustentam, usando o quê? O pensamento divino. Eu não sei o que ele fala, só você perguntando para o Haroldo. Você sabe que eu detesto que cita alguém? Bom, gente, quando a gente vai evoluindo, né, chega na escala crística, depois tem uma outra escala, que é a escala dos Cristos. Quando a gente chegar lá, a gente se interessa pela escala crística. Mas hoje eu estou pegando pesado com ela. Então, agora está certo o slide, será? Aqui. Ai, nossa, gente, eu vou ter que rever os slides todos. Mas, minha filha, nunca que um erro vai só num pedacinho. Foi algo que aconteceu, acho que foi na troca ali. Não foi sem sentido psicológico profundo que o astrofísico inglês Sir James Jeans declarou: o universo parece mais um pensamento do que uma máquina, coroando-se com a declaração do nobre Endicott, informando que a matéria-prima do universo é o espírito. Então, a Jona está desenvolvendo a questão que existe um pensamento sublime que sustenta a vida, o universo, nos sustenta, né? Todos os tipos de vida, né? Esses dois homens aí, ó, gente, eu fui ver esse Sir James aqui, o que ele falava, né? Ele era astrofísico, né? Então, matemático, o que ele fala? Não tem jeito do universo ser mecânico. Isso é porque também surgiu a teoria do universo como relógio, que Deus foi lá,
armou as engrenagens, se ausenta do universo. Não é assim que a gente entende o universo. Existem as leis divinas, mas elas não são um determinismo. Ela interage com a gente. E a gente vê isso na lei de causa e efeito. Que não existe um determinismo, um olho por olho, dente por dente. Ela muda os caminhos dela, vamos dizer assim, fica mais pesada ou mais leve na sua atuação conforme o espírito vai se educando e se interagindo com ela numa renovação. Então, essa questão do universo mecânico, nós também não achamos que isso acontece. Então, ele vai falar que é mais um pensamento do que uma máquina, né? E esse outro aqui, ó, ele falava como se fosse uma mente única, né? A realidade é de natureza espiritual psíquica, que é o que a gente acredita também. O mundo físico é uma reflexão do mundo espiritual. O mundo real mesmo é o espiritual, é o psíquico, não é o físico. Né, Vânia? Nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico, né? Estamos. Eles estavam adiantados, então. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico, que é o pensamento divino que interage conosco, né? É isso que ela está falando, ele estava até adiantado. Então, olha o que ela fala aqui. Não foi sem sentido psicológico profundo. Então, o que ela fala é que eles foram até mais fundo do que eles estavam imaginando. Porque eles declararam: o universo parece um pensamento e a matéria do universo é o espírito, né? A matéria-prima do universo é o espírito. A gente vai deixar aqui que semana que vem a gente vai retornar bem daqui. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Acrescentar alguma coisa? Desculpa aí a bagunça dos slides. Ai, ai. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Pega aí o microfone. Só sei que a matéria-prima do universo é aquilo que você falou. A meu ver, é o fluido cósmico universal, porque a matéria é energia em movimento, né? Sim. E dentro disso, seguindo esse raciocínio seu, é espiritual mesmo, né? Porque essa energia toda vai criando espíritos, universos. Nós estamos na quinta raça, caminhando para a sexta raça, dentro do processo evolucional, de acordo com os teosofistas, né? Então, isso é questão mais de ocidental, né? Porque os orientais estão bilhões de anos na nossa frente nesse Numas sentido. coisas. Te contrariando, nós estamos na frente dele em algumas coisas e eles na frente na nossa em outra, porque, na verdade, né, gente, se é a plenitude, os dois pensamentos estão corretos. Eles têm que ser complementares, né? E tanto que eu vou discordar de você que como é que eles usam a reencarnação? Como? Para aumentar o preconceito, para discriminar o outro. As castas da Índia falam o quê? É isso, né, gente? Então, na verdade, nem lá está 100% certo, nem aqui está 100% certo. É isso que eu entendo. É um casamento, né?